Bom dia! Hoje é sexta-feira, 6 de outubro e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Nathalie Nanini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Como já é tradição, às sextas-feiras, hoje vamos debater principalmente as questões que movimentam o setor portuário. Para tratar do Agenda do Porto de hoje, o Bom Dia Baixada recebe Alessandro Gama, gerente-geral do Tiplan. Alessandro, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Nathalie, obrigado pelo convite, bom dia a todos. E também o consultor portuário e especialista institucional, Eduardo Lopes. Eduardo, mais uma vez, obrigado pela tua participação, bom dia. Grande prazer retornar aqui, Nathalie, bom dia para você, bom dia, Gama, bom dia a todos. E você que está em casa pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que é o 13988779496, ou pela nossa fanpage, onde a nossa transmissão também já começou. Funcionando desde 1969, o Terminal Integrador Portuário Luiz Antônio Mesquita, o Tiplan, se consolidou como uma importante estrutura para a importação de produtos como enxofre, fertilizantes, rocha fosfática e amônia, movimentando 2.600.000 toneladas por ano. Em 2013, as obras de expansão foram iniciadas e, desde então, foram criados 9.000 postos de trabalho. Com a ampliação, o terminal aumenta sua capacidade de importação e passa também a exportar granéis agrícolas. Alessandro, as obras de ampliação vão aumentar em quanto a movimentação do terminal? Nós vamos adicionar em capacidade ao Tiplan 12 milhões de toneladas, sendo 9 milhões e meio de toneladas de exportação, o que equivale aí a um aumento de 20% da capacidade de exportação do Complexo Portuário de Santos. E nós vamos adicionar mais capacidade de importação, em torno de 2 milhões e meio de toneladas, acreditando que com o crescimento do mercado de exportação, do mercado agrícola, nós vamos ter mais mercado para importação de fertilizantes. O nosso agronegócio, na tua avaliação, é a nossa grande moeda? É a nossa grande moeda. Para vocês terem uma ideia, a VLI, né, que é a empresa que é proprietária do Tiplan, 3 anos atrás, na nossa matriz de produtos, né, o mercado agrícola correspondia por 40%. Então, hoje, com o Tiplan e com os investimentos que aconteceram, nós estamos já na casa de 60% do nosso negócio voltado para o mercado agrícola. Então, é um mercado de grande potencial, não só, óbvio, para a VLI, mas para o país como um todo. Para o país, né? A gente pode dizer, inclusive, Eduardo, que hoje a nossa economia está muito sustentada no agronegócio, né? Ainda bem que temos o agronegócio. É verdade. Ao longo aí dos anos, o agronegócio tem se sustentado como sempre proporcionar boas notícias ao país, né? Mesmo nas nossas crises, sempre o agronegócio tem colaborado aí para aliviar um pouco as coisas. As commodities agrícolas é o principal, são os principais produtos que são movimentados em Santos, e até com essa ampliação do Tiplan, é importante que se diga que o Tiplan passa a ser, né, o maior terminal graneleiro, junto com o outro, mas o Tiplan tem uma característica, né, que ele tem uma diversidade de produtos, né? Então, esse outro terminal está mais focado no açúcar, enquanto o Tiplan tem a capacidade de movimentar uma gama grande de produtos, né, o que dá para ele uma condição única, né, aqui no nosso cenário. Né? Uma característica única. Alessandro, o que levou, né, a VLI, que é quem faz a gestão, quem é a proprietária do Tiplan, a investir nessa ampliação? Quais foram as razões que fizeram a VLI enxergar que era necessário fazer uma ampliação? É importante, né, são 2 fatores, né? Primeiro, que o Tiplan ele já era um porto conectado à ferrovia. Então, é difícil você imaginar ampliar a capacidade portuária de Santos quando você tem um grande gargalo que é acessar o porto. Exatamente. Então, a gente já nasceu, já tinha um potencial ali, porque nós tínhamos essa conexão com a ferrovia que está interligada até o interior do país. E o outro fator é a pergunta anterior, né? É o potencial que o país tem de terras que ainda têm potencial de produção, que ainda não foram exploradas, porque não existe infraestrutura logística para escoar.
para exportar. O Brasil tem uma capacidade grande de exportação que não aproveita porque não tem como escoar sua produção. Então a gente juntou as duas coisas, né? A interligação do porto com o interior do país através de uma ferrovia, né? Fugindo da armadilha do rodoviário. Sim. Vamos dizer assim, acabando com o rodoviário. Nós estamos fazendo uma complementação, né? O rodoviário no tiro mais curto, lá no interior do país, da produção para os nossos terminais e do terminal aqui para o porto, sem congestionar a Baixada Santista. Então, juntamos as duas coisas e está funcionando. E está dando certo, né? Está dando certo. Esse ano, né, que é um ano de startup do porto, a gente já está chegando próximo aí de 4 milhões de toneladas só de exportação, sem adicionar nenhum caminhão à Baixada Santista. Olha que coisa boa. Então, isso é o Isso eu acho que é talvez um dos maiores ganhos, né? Num país que fez a opção por ser rodoviarista e que a gente vê o tanto que é difícil o investimento em outros modais, a gente tirar das rodovias. Se a gente fosse fazer uma comparação com o que está chegando por trem, se fosse chegar por caminhão, seriam quantos caminhões, mais ou menos? Cada trem nosso são 150 caminhões que saem das rodovias. Um trem nosso tem 80 vagões. Nós temos capacidade para receber no Tiplan até 10 trens. Então, são 1.500 caminhões a menos por dia na Baixada Santista quando a gente estiver no pico. Chega a ser uns 15% do movimento de caminhões aqui da Baixada Santista. Pois é, então a gente vê. Primeiro, a gente tem um exemplo de que é possível se investir em ferrovias, de que é viável se investir em ferrovias. Com certeza. E a gente mostra que é preciso investir em ferrovias, né, Eduardo? Isso assim, o grande mérito é a integração. 100%, conforme o Gama disse, conforme o Gama disse, é uma logística integrada. Então, os terminais do interior recebem a carga, armazena, coloca em trem, vem para o terminal, tudo isso da empresa, vem para o terminal e o terminal embarca. Então o cliente compra o serviço, um serviço completo. Então ele não tem que se preocupar. Se vai ter trânsito, se vai ter congestionamento, se vai ter algum problema na entrada da cidade. De agendamento, de agendar caminhão, se vai acontecer alguma coisa. Então é uma grande inovação, né? Diria assim. A segurança jurídica, né? Em frente ao que nós estávamos acostumados aqui, o perfil que a gente estava acostumado aqui no Porto, né? Você acredita que a gente consiga? A Codesp trouxe há um tempo atrás uma previsão de que até 2020, 40% da carga que chega ao Porto de Santos, de uma maneira geral, chegaria por trem. Você acredita que seja possível alcançar isso em Natália, 2 anos? 2 anos eu não sei, mas eu estou bem animado, porque eu vejo efetivamente uma movimentação em relação a isso. Antes se falava muito, né, da necessidade que nós tínhamos. Eu mesmo cheguei a escrever alguns artigos sobre... Sim. Eu me lembro de escrever um artigo que era o Porto precisa entrar nos trilhos, né, e destacando até essa questão. Mas eu estou muito animado, porque eu vejo efetivamente hoje uma discussão e uma movimentação em direção a isso. Nós temos algumas questões aí que estão sendo discutidas, resolvidas, até alguns que envolvem até a própria entrada da cidade, como é que fica ali o desenho da ferrovia e da entrada da cidade, mas eu estou realmente muito otimista de que isso de fato vai acontecer. A gente espera, porque de fato, apesar de termos feito a opção lá atrás, né, hoje a gente tem bastante condição de não escolher por um modal ou por outro, mas por integrar os modais, né? Eu acho que a integração dos modais é o que vai trazer a agilidade que o Porto tanto precisa. Nós temos algumas imagens institucionais da VLI que eu queria que, enquanto o Alessandro fosse falando, produção, fosse sendo colocado aí no ar para que as pessoas entendessem especialmente essa parte aí da rodovia, porque, Alessandro, num país, como eu disse, que optou por ser rodoviarista, como foi possível fazer essa integração em 100%? Bom, isso é interessante, né? Porque a malha ferroviária do país, ela não tem hoje uma divisão, vamos dizer assim, racional, né? Você tem 3 ou 4 concessionárias aí que detêm, né, a grande parte da malha, mas você tem que, para você fazer o transporte em um corredor logístico, você muitas vezes precisa passar em mais de uma concessão, em mais de uma ferrovia. Então, o que a gente conseguiu fazer hoje é a partir do diálogo dessas concessionárias, de um conjunto, né, de discussões, né, visando o plano estratégico óbvio de cada companhia, mas buscando convergir, né, esse plano para investimentos que fossem adequados
para a necessidade de cada um. E, por exemplo, aqui no caso de Santos, né, a Rumo, né, que é a empresa onde a gente passa, né, para chegar aqui até a Baixada, né, a nossa concessão vai até Campinas. E quando chega na Baixada, a gente acessa a malha da MRS. Então, todas essas empresas, ao longo desses últimos anos, nós conversamos com eles, mostramos nosso plano, eles entenderam, né, investiram nas suas malhas para permitir que esse plano fosse possível. Quer dizer, eles também entendem que é preciso e que é importante. Com certeza. E daí saiu os investimentos deles próprios e o nosso. Então, assim, foi uma convergência, né, de investimentos para que isso fosse possível. Vamos lá, no ano passado, né, a VLI descia com 5 trens por dia aqui para a Baixada Santista, e hoje, nesse ano, a gente está descendo com 8 trens. E em função da capacidade, né, que a gente está implantando, isso deve chegar a próximo de 10 trens por dia. Então isso só é possível, exatamente, né? Isso só é possível com um investimento adequado, focado de ir até empresas que não são as nossas, né? Está falando de Rumo, de MRS, mas que entendem a necessidade de você ter um plano integrado de crescimento para o escoamento do agronegócio, porque isso é bom para todo mundo. E aí, diálogo, né? É verdade, diálogo, né? Integração e importante, por ser uma empresa que tem o DNA ferroviário, sim, o terminal é preparado para isso. Então, a agilidade, o conhecimento que o pessoal tem de ferrovia, né, e agregado também a questão do terminal, isso é um fator bastante importante. Então, como eu te disse, estou muito otimista. Eu acho que o restante do porto também tem alguns pontos a serem vistos, serem equacionados, mas eu acho que é o caminho, viu, Nathalie? Eu acredito realmente que as commodities agrícolas deverão ter como principal transportadora a ferrovia. Ainda o caminhão ainda vai continuar tendo uma importância, mas eu acho que sim, acho que a gente vai num tempo futuro aí ter a ferrovia predominando aí, pelo menos no que diz respeito às commodities agrícolas. Fica depois o desafio para os contêineres, né? Que a gente também... Que seria o hidroviário, né? Eu acho. Não, também o ferroviário. Ferroviário para contêineres. A gente, na nossa viagem, a gente acabou vendo... É possível, né? Claro que é possível, inclusive transportar contêiner em 2 alturas. Então, é uma realidade futura. Eu acho que mais um tempo a gente vai estar maduro para também falar dessa questão, dessa aplicação do transporte ferroviário para contêineres. E a gente tem alguns problemas de altura de alguns túneis, né? Mas acho que a gente chega lá. Chega lá. Eduardo, como você bem colocou, a VLI tem como diferencial o DNA das ferrovias, né? Então, assim, há toda uma estrutura preparada. O que, para ser implantado dentro do Porto de Santos, também precisaria que as outras empresas buscassem não ter o mesmo DNA, mas buscassem a experiência e a expertise para fazer dar certo. Nós temos já essa visão, você que conhece o Porto muito bem, nós temos essa visão do empresário de que é preciso investir, inclusive, em qualificação? Sim, que eu comentei anteriormente. Eu vejo essa discussão madura hoje. O que impede? Quais são os desafios que precisam ser vencidos? Assim, é que existe algumas configurações, existem algumas restrições, né, até a própria VLI tem até um filme que mostra algumas dificuldades de acesso, problemas de segmentar trem, né, então tem alguns obstáculos a serem vencidos, né? E a partir do momento em que você discute isso, você também discute as soluções, né? Então, enquanto lá no Tiplan nós conseguimos ter uma visão, né, de todo o processo, hoje ainda está um pouco segmentado, mas é uma questão de tempo para que essa visão também os outros terminais tenham, né? Antigamente o pessoal pensava muito a partir do momento que a carga está no meu terminal, né? Aí essa discussão começou a sair, o pessoal começou a enxergar a logística. Aí começou a questão do agendamento, agora já a mudança de caminhão para ferrovia. Então é um processo, realmente eu acho que nós estamos num processo e que o resultado disso deverá ser uma mudança de perfil. Até porque o agendamento, quando ele foi implantado para resolver um problema
muito crítico, né? Nós vivemos 2013. um caos em 2013, né? Isso. A entrada da cidade ficou fechada, né? O maior porto da América Latina ficou inacessível e de lá para cá já se passaram 4 anos, né? Eu acho que foi uma saída necessária para aquele momento, mas não pode ser uma saída eterna. Isso, né? nós não podemos parar, mesmo porque aquela solução do agendamento, ela ainda tem algumas etapas que precisam ser melhoradas, Exato. plano de contingenciamento, uma série de coisas, e essa questão que a gente está debatendo, que é a questão da substituição do modal. Tá? Então, acho que a gente está amadurecendo, caminhando em direção a isso. Alessandro, o Eduardo disse que quando um cliente, né, da VLI, do Tiplan, ele compra um pacote fechado, né? Quais são as vantagens do transporte pela rodovia? Ferrovia. Ferrovia ou rodovia? Ferrovia, desculpa. Mas é importante mostrar as duas vantagens, né? Os nossos clientes, né? Ou o Brasil, de maneira geral, ele precisa colocar o produto dele lá na China, lá na Europa, lá nos Estados Unidos. Então é uma cadeia logística que envolve muitos modais, né? Você tem o rodoviário que tem a sua capilaridade, né? Que consegue ir em todos os pontos de produção. Você tem o ferroviário que consegue vencer grandes distâncias para grandes volumes que é também a característica da navegação, né? Dos navios, conseguem vencer grandes distâncias com grandes volumes. Então, quanto menos modais, né? Ou quanto menos empresas o cliente tiver que lidar, e quanto mais integrado for essa cadeia, né, para chegar com a produção dele no seu destino, mais competitivo é o nosso mercado. Eu estou falando do mercado brasileiro. E a gente consegue ser muito competitivo, né? O Brasil é um dos principais produtores de milho, de soja, de açúcar no mundo. Então, a gente só vai conseguir consolidar essa capacidade, aumentar essa competitividade se a gente conseguir ser eficiente na logística. Então, essa é a importância de você ter os modais cada vez mais integrados. E essa é a solução que a VLI buscou. E aí você comentou aí sobre a necessidade de você melhorar, né, o rodoviário ou ferroviário aqui em Santos. A nossa experiência antes de integrar, né, com o terminal e com o porto, era que metade do tempo do nosso trem ficava parado, ou carregando ou descarregando. Isso vale para o rodoviário também. Quanto mais tempo ele leva esperando para descarregar, menos viagens ele faz, menos capacidade ele oferece logística, né, para a produção do país. Então, na medida que você tem terminais que sejam eficientes, portos que sejam eficientes na integração com esses modais, você vai gerar capacidade para o país exportar. Essa é a grande vantagem. Você vê, conforme o Gama disse, né, nós, brasileiros, nós somos altamente competitivos da porteira da fazenda para dentro. Né? E nós temos outra característica. Né? Enquanto na Argentina, uma distância aí que o produtor até o porto percorre não mais de 500 quilômetros, aqui no Brasil é o contrário, é mais do que o dobro. Então, o que nós temos que trabalhar? Logística. Tá? Fazer uma logística com eficiência. Sim, tá? Então, e nisso a VLI se adequa completamente, né? É um exemplo, é um case de sucesso. Está oferecendo exatamente uma alternativa bastante eficiente, né, para movimentar o agronegócio brasileiro. Eduardo, por que é tão difícil a gente pensar ou encontrar do poder, e eu não falo por parte da iniciativa privada, porque eu acho que a iniciativa privada tem a ânsia dessa integração de modais, mas por parte do nosso governo mesmo, eles enxergarem a necessidade dessa integração dos modais? Olha, mais uma vez, até uma questão que a gente debate aqui também faz tempo, e eu acho que logo a gente vai ter notícias sobre isso, é a questão do transporte hidroviário de carga. Hidroviário, exato. Tá? Então, nessa viagem, nós tivemos com o presidente, com o diretor, o Cleveland. O Cleveland estava bastante focado em ver o que estava se fazendo lá, porque não estou querendo aqui antecipar nada, porque senão o próprio CODESP não vai ficar muito feliz de antecipar, mas eu diria... Mas antecipa, que pode. Assim, a CODESP, eu acho que logo a CODESP deve ter novidades nesse setor. Que bom. Ele está se preparando, eu acho que vamos começar, talvez não com uma grandeza que todo mundo desejaria, mas eu acho que a gente vai começar a dar alguns movimentos aí. Vamos dar o primeiro passo. Que vai ser, porque a gente tem uma bacia hidrográfica fantástica. Né? Se a gente começar a explorar... Exatamente. Nós temos, diferentemente de outros países, a gente não consegue integrar pela hidrovia com o interior, porque a gente tem a barreira da serra. Mas eu acho que aqui, por
só pela Baixada Santista já dá para fazer coisas bastante interessantes. E interessantes e necessárias, né, que vão dar eficiência. E abrimos o segundo bloco falando sobre a entrega das chaves dos 500 apartamentos do conjunto habitacional Primavera e Penedo em São Vicente. Foram 13 anos de espera. O governador Geraldo Alckmin esteve presente. As famílias precisaram de paciência para realizar um antigo sonho, ter a casa própria. Eu estou me sentindo uma maravilha, uma nova mulher, entendeu? A nova vida, é o que eu estou sentindo. A imagem de hoje contrasta com o abandono de anos e anos. A obra foi paralisada em 2005. A conclusão do Primavera Penedo demorou 13 anos e custou 50 milhões de reais aos cofres públicos. Nesta cerimônia, o governador do estado, Geraldo Alckmin, entregou as chaves para as famílias. Inaugurado oficialmente o conjunto residencial Penedo Primavera. Em 2014 nós compramos esses conjuntos inacabados, terminamos e hoje estamos entregando. São 500 famílias, uma grande parte do antigo México, 70, outra parte de outras áreas que estão vindo para casa própria. É uma nova etapa na vida de Bianca. Há 3 anos, ela mora na Vila Margarida. Daqui a uma semana, virá para este apartamento de 52 metros quadrados, com 2 dormitórios. Quem que vai vir com você? Meus 2 filhos, meu neto e meu marido. Agora vai ser vida nova, né? Graças a Deus e a todos eles que estão ajudando. Os 25 blocos do conjunto no Jockey Club vão abrigar 500 famílias. Cada uma vai pagar pouco mais de R$ 140 por mês em 25 anos. Esse valor equivale a 30% do salário mínimo. Cada imóvel custa R$ 133 mil. A gente não só está dando oportunidade para 306 famílias da cidade de São Vicente, mas nós também queremos dar as boas-vindas às 196 famílias de Cubatão que passam agora a ser munícipes aqui da nossa cidade. O governador prometeu entregar em breve mais moradias na cidade. Serão 1.120 apartamentos no conjunto habitacional Tancredo Neves. Até o finalzinho de novembro. Além das 500 apartamentos entregues hoje, nós temos mais 360 em obra que também vão sendo entregues aí nos próximos meses. De São Vicente, o governador seguiu para Santos. No 6º Batalhão da Polícia Militar, entregou 57 viaturas para as cidades da região. 16 veículos ficam em Santos. Do lado de fora, alunos e professores da rede estadual de ensino, além de integrantes do sindicato da categoria, realizaram um protesto. O motivo da manifestação é o fechamento de 2 escolas do estado em Santos. A Cleóbulo Amazonas Duarte, na Encruzilhada, e a Brás Cubas, no Marapé, além de outras 2 em Guarujá. Renê Rodrigues de Moraes, no Jardim Helena Maria, e a Jardim Primavera 2, no bairro Primavera. A alegação do governo para a medida é o alto índice de evasão de alunos desses colégios. Se o fechamento das escolas for para o melhor remanejamento, né, e a economia, tudo bem. Eu acho que é válido. Só que as famílias precisam ser ouvidas, as famílias precisam ser escutadas, porque geralmente essas escolas estão próximas aos bairros que essas famílias moram. Então, é preciso dar condições para que esses alunos que serão remanejados sigam estudando e não desistam de estudar porque a escola é muito longe. Com relação à entrega dos apartamentos, eu acredito que é o resgate da cidadania. A gente está falando de uma população geralmente muito pobre e que convive com a vulnerabilidade social todos os dias. Isso é dever do Estado, isso está na nossa Constituição. Todos os brasileiros devem ter condições dignas de vida. A gente espera que o Tancredo Neves saia realmente até o fim do próximo mês, porque também sabemos que o déficit habitacional da Baixada Santista é muito grande.
E voltamos com os nossos convidados. Participam da agenda do Porto de hoje, Alessandro Gama, gerente-geral do Tiplan, e o consultor portuário e especialista institucional, Eduardo Lopes. Eduardo, volta esse bloco com você. Codesp teve que renovar essa semana, né, os contratos para que a dragagem no Porto de Santos não fosse suspenso. O Santos Export esse ano debateu amplamente a questão da problemática da dragagem no Porto de Santos. Existe um grupo interministerial que foi criado para estudar possibilidades aí da gestão da dragagem. Você acredita que até o fim do ano a gente possa ter um novo modelo que passe a ser implantado em 2018? Só um reparo. O grupo foi criado, mas o que vai ser feito vai ser criado agora, digamos, um grupo de trabalho especificamente para... dragagem. Para dizer o seguinte, de que forma a privatização pode ser feita, né? Então, uma vez instituído esse grupo tem um prazo aí para apresentar os resultados. Não acredito que esse grupo consiga apresentar os resultados ainda esse ano. Então, se faz, então, aí uma discussão em relação à privatização, que poderá ter aí ou ser através de um condomínio, ou ser através de uma concessão. Também é um avanço, é uma alternativa para o que nós temos hoje, o modelo que nós temos hoje, que é o que propicia essas discussões judiciais que acabam obrigando que se adote medidas alternativas como o que a Codesp faz. A Codesp faz contratações emergenciais porque o Ministério dos Transportes, a quem cabe, né, por lei, fazer a contratação, enfrenta aí problemas, né, essas questões judiciais. Então a Codesp se vê obrigado para que o Porto não passe por um processo, exatamente, processo de assoreamento. Mas eu acho que nós devemos ter essa discussão, e eu acho que para o ano que vem, mais uma vez, deverá sair uma solução, ou para esse contrato da Secretaria de Portos, ou para já um modelo novo, mediante concessão, ou até através de um consórcio. A dragagem é uma questão extremamente importante. Um porto, exatamente. Um porto só é competitivo quando ele tem um acesso hidroviário que permita, né, com que os navios que são cada vez maiores, né, nós tivemos em Antuérpia, lá os navios de 20 mil contêineres já são uma realidade, já escalam lá. Então nós não vamos ter esse nível ainda num futuro breve, nós queremos chegar aqui nos 14, mas para isso a gente precisa do canal, o canal dragado, e há uma grande união aí dos empresários e discussões, uma acolhida muito grande de parte do governo. Tomara que, né, nesse espaço de tempo se tenha os resultados e o governo decida finalmente qual seria um modelo, né, de privatização que seria mais adequado aí para o Porto de Santos. Até porque Santos poderá ter um modelo e em outros portos poderá ter outro, né? Porque em função dos volumes, exatamente. Né? As características. O Porto de Santos ele tem características muito particulares. Alessandro, esse problema da dragagem precisa ser resolvido em definitivo, não dá mais para esperar, né? A dragagem, ela, como o Eduardo falou, é fundamental para qualquer porto, né? E hoje um porto competitivo ele precisa de profundidade, porque os navios estão aumentando, né? O granel, por exemplo, né, que é o nosso mercado aí, o navio Panamax aí, ele é de 70 mil toneladas, né? Então nós estamos vivendo essa realidade no nosso canal, né? O canal de Santos, ele termina ali em um determinado ponto e começa o canal de Piaçaguera, que é o canal de acesso ao Tiplan. Ali a responsabilidade sobre a dragagem é nossa, né? E depois de anos e anos a gente conseguiu viabilizar o nosso projeto. A gente tem inclusive imagens da dragagem, pode colocar. E é interessante porque, assim, diferente do Porto, né? Contratar a draga, né, mobilizar a draga foi a parte mais fácil, né? A nossa dificuldade foi principalmente... A autorização. Ambiental, na verdade, né? Porque aquele canal recebeu durante anos materiais não adequados para dispor no PDO, né, na disposição oceânica lá que a Codesp administra, e a gente, depois de muitos estudos, né, de muita consultoria, inclusive internacional, conseguiu chegar numa alternativa que é viável,
ambientalmente, né, e que tem todas as autorizações, a chancela dos órgãos, né, que estão envolvidos nesse processo. E felizmente agora a gente começou a dragar e a gente vai conseguir, né, não só obviamente a profundidade, mas conseguir fazer uma limpeza ambiental em todo o canal. E isso é fundamental, né? A gente está convergindo, né, a questão ambiental para a questão econômica de uma maneira muito responsável e bastante conversada, né? E a gente, inclusive... A população, ela está próxima de todo esse processo? A gente tem buscado diálogo com toda a população, todas as instituições, né? A governamental, as comunidades no entorno. Como é um projeto novo, né? Uma tecnologia nova, né? Que é a cava submersa, existe, de fato, muito receio, muita dúvida, muito desconhecimento, mas a VLI tem estado aberta, né? De forma transparente para todas essas instituições, essas pessoas, as comunidades, envolver e conversar. A comunidade é muito importante, para todos, né, com todos que a gente conversou e mostrou, né, os benefícios, mostrou o trabalho que foi feito, a profundidade, né, a seriedade do trabalho que foi feito, isso foi entendido, né, e felizmente a gente conseguiu viabilizar. Então, assim, a gente espera de fato que o Porto de Santos consiga chegar num bom termo aí com todos os envolvidos, porque também a gente depende do acesso de Santos para chegar no Tiplan. Então, de novo, é uma complementaridade aí que existe e a gente está torcendo para que essa alternativa deles, qualquer que seja, ela funcione. Eduardo, a cava subaquática, que é uma tecnologia nova, ela funciona de que maneira? Você não é o especialista, não, você conhece, você estudou sobre o assunto, eu sei. A cava ela é segura? Totalmente segura. É uma tecnologia totalmente segura. Até complementando o que o Gama disse, essa solução é bastante elogiada não só pelo órgão licenciador, como até de alguns consultores, algumas entidades, algumas especialistas que foram consultados e participaram do processo. O pessoal elogia muito o que está sendo feito. Então, consiste basicamente em abrir uma cava bem ali próximo ao canal, isso também faz parte do processo, e rapidamente você remover esses resíduos, colocar nesse local e depois colocar uma cobertura. Isso fica depositado nesse local e se elimina, né? Então, a dragagem não é só uma questão econômica, mas é também uma questão de fazer proporcionar um ganho ambiental. Claro. Porque esse processo de contaminação do canal vai ser eliminado agora, com a limpeza completa do canal. Então, esse problema fica eliminado para o futuro. Então, nós estamos resolvendo um passivo ambiental. Um passivo ambiental, assim exatamente. como um outro terminal aqui que tinha, que onde era o lixão, ele construiu um terminal de classe mundial, então essa expansão do Tiplan que vai proporcionar é a limpeza do canal de Piaçaguera, desses resíduos todos que foram depositados ao longo do ano. E colocar na cava, que é uma opção segura, uma opção que se adota no mundo inteiro, que vai resolver então definitivamente. Então, para o futuro, a gente não tem mais esse problema quando precisamos tratar de dragagem do canal de Piaçaguera. E quando a gente vê a iniciativa de envolver a comunidade, a gente vê implantado de maneira prática aquela questão de você diminuir a distância entre a relação porto-cidade, que a gente briga tanto, que é tão necessária, né? É verdade. O Gama citou um aspecto que eu gostaria de ressaltar. Existe muita desinformação, às vezes o pessoal comenta, nem busca informação, às vezes faz alguns comentários, né, que são totalmente inapropriados. Então, o grande trabalho é procurar levar a informação para que então o pessoal possa se posicionar adequadamente. A VLI disponibiliza aí uma série de canais, procura, né, não só ser reativo, mas ao contrário, buscar todos os envolvidos, os formadores de opinião, para colocar a informação adequada sobre o processo. É uma novidade. Então, você sabe tudo que é novo, né? Causa uma curiosidade. Eu acho que, às vezes, assim, a curiosidade, quando causa curiosidade, a pessoa precisa buscar a informação na fonte correta, né? Não pode sair reproduzindo o que um outro falou, né? Muitas vezes. Exatamente. Então, ao contrário de causar um problema ambiental, está resolvendo um problema ambiental. Então, está solucionando, né? Vai proporcionar um grande ganho
ganho ambiental, então, para o porto. Vai resolvendo mais um passivo. Então, ficamos felizes, né, de estar envolvido nesse projeto. Né? Um porto eficiente tem que ser, antes de tudo, um porto sustentável. Né? Se a gente não tiver um porto sustentável, a gente provavelmente fica fadado ao fracasso. Nathalie, é importante também dizer o seguinte, que o investimento na ampliação do terminal, do Tiplan, foi 2 bilhões e 700 em toda, aí no corredor foram mais de 4 bilhões. E então a empresa, fazendo um investimento desse, a empresa mostra, né, a confiança que tem Sim. no agronegócio, Sim. no Porto de Santos. Porto de Santos. E adotar aí essa questão da solução da cava também tinha que ser uma solução compatível com a grandeza do investimento, com a instalação que está oferecendo ao Brasil, que está, conforme o Gama disse, que está acrescentando 20% de capacidade ao porto. Então, é um projeto em si e essa solução, tenho certeza que assim que vencidas essas desconfianças, todo mundo vai passar a admirar. Lá na frente vão refletir e dizer, nossa, por que a gente questionou tanto uma coisa que é tão boa? E é interessante, Nathalie, desculpa interromper, mas assim, a dragagem do canal de Piaçaguera abre a oportunidade para novos empreendimentos na área continental de Santos, na margem de Cubatão. Né? Santos tem um problema de espaço, né, para expansão. Tem mesmo. E o canal de Piaçaguera era vamos dizer assim, uma fronteira que precisava ser explorada, e com a dragagem agora, com a conclusão da dragagem, isso permite que qualquer empreendedor, qualquer novo projeto que queira se instalar no canal, vai já ter a profundidade garantida, só vai precisar se preocupar com as outras coisas. Né? Então isso é importante, porque assim, nós não queremos... nós não queremos, não estamos olhando só para dentro. Para dentro, vocês estão olhando para um todo. A gente tem ali todo um contexto, né, na nossa região que precisa de expansão, mas expandir de forma adequada. Eu acho que a dragagem desse canal viabiliza novos projetos. Novos projetos, principalmente se forem integrados com ferrovia, para nós vai ser muito bom. Vai ser muito bom, né? E acrescente esse o aspecto de segurança, né? Sim. Que a dragagem vai proporcionar uma maior segurança aos navios que demandam ali a região, né, e vai trazer uma tranquilidade, a possibilidade de crescimento do porto e uma tranquilidade na navegação. Então, também isso a dragagem vai contribuir. E quando a gente vê o exemplo da dragagem no canal de Piaçaguera, a gente vê o exemplo de que, na mão da iniciativa privada, o serviço funciona muito mais rápido, não tem problema, ou seja, é preciso rever a gestão do serviço oferecido no canal de uma maneira geral, né, Eduardo? É verdade. Eu te diria que é mais fácil. Menos burocrático. Não, é verdade. A agilidade da decisão é rápida. Mas, às vezes, a gente comenta. Você sabe que, às vezes, os órgãos de fiscalização com a iniciativa privada é muito mais rigoroso. É muito mais rigoroso, É mais rigoroso. E está certo. E está certo. Okay. Eu acho que as empresas privadas estão prontas, né? Então tem condição técnica, existe todo um preparo para dar as respostas, né? Então é comum, né? Então todo dia praticamente tem pessoal, né, de fiscalização lá no Tiplan. Ontem mesmo tinha lá CETESB, nos diversos licenciamentos você cria programas, né? Então toda hora nós temos lá os órgãos de fiscalização, e faz parte da nossa rotina, e isso mesmo. E você assume compromissos também. Né? O exemplo da Cava é né? A gente não está colocando o material lá e virando as costas, né? A gente tem um compromisso com o órgão ambiental, com a comunidade da Baixada, de monitorar aquilo ali por muito tempo, para garantir que, de fato, a gente fez a coisa certa, garantiu a estabilidade, não tem nenhum risco ambiental que foi criado em função do projeto. Então, esses compromissos que a gente assume, eles não são para iniciar a operação, eles são compromissos de longo prazo. É um planejamento, né? Exatamente, fazem parte de um planejamento. Exatamente. A gente quer que o que a gente fez seja para sempre, né? E da melhor forma, de nenhuma forma prejudique a comunidade ou mesmo os negócios da Baixada. É aquele ditado bem popular que dizem: quem não deve, não teme. Então, é verdade. Né, eu acho que é bem por aí. Eu acho que quem não deve, não teme. A fiscalização pode chegar quantas vezes for. Né? Se a coisa estiver sendo feita da maneira correta, não tem problema nenhum. A fiscalização muito bem-vinda. Não é? Muito bem-vinda. Chegamos ao último bloco do programa, dando destaque para a anulação
do contrato entre o Estivadores e o instituto que administra o hospital em Santos. A prefeitura ainda pode recorrer da decisão, que também determina a devolução do dinheiro pago à entidade. Depois de vários atrasos, a inauguração aconteceu em dezembro de 2016. O atendimento começou em fevereiro deste ano para gestantes. Desde a abertura da unidade, a gestão é feita pelo Instituto Social Oswaldo Cruz. A Justiça julgou procedente a ação popular que pede a rescisão do contrato da Prefeitura com a entidade. A sentença também determina a devolução de todo o dinheiro pago ao Instituto. O prefeito Paulo Alexandre Barbosa garante que o contrato é legal. A autorização para assinatura de contrato e para início das atividades foi dada pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E nós vamos, respeitando as regras estabelecidas, recorrer ao tribunal apresentando os argumentos da Prefeitura que já foram apresentados anteriormente, que serão reafirmados no sentido de que a gente tenha uma decisão que garanta a permanência e o funcionamento do hospital. O Hospital dos Estivadores não pode parar de funcionar. A Baixada Santista já vive uma crise na saúde, com inúmeros hospitais fechados em várias cidades. Santos já tem absorvido uma demanda muito grande. É preciso ter muita cautela. É claro que decisão judicial não se discute, a prefeitura vai recorrer. Agora é preciso ter muita cautela quando a gente toma, quando a nossa justiça determina uma rescisão de contrato, porque muitos moradores podem ser prejudicados se os estivadores fecharem as portas. O serviço do hospital já tem se mostrado com qualidade, é claro que precisa de melhorias, né? Precisa ampliar o número de leitos, mas ele já tem atendido uma demanda que está vindo de outras cidades onde o serviço público simplesmente deixou de funcionar. E voltamos com os nossos convidados. Hoje recebemos na agenda do Porto Alessandro Gama, gerente-geral do Utiplan, e o consultor portuário e especialista institucional Eduardo Lopes. Vocês fizeram parte da comitiva que visitou o Porto da Antuérpia, na Bélgica, e os principais complexos marítimos do país. Há muita diferença com o nosso porto? O que é possível, o que foi possível aprender com essa viagem? Muita diferença. Muita? Visitamos, na realidade, os 3 principais portos belgas. O destaque, naturalmente, é para Antuérpia, mas é impressionante, né? Então, assim, para você ter ideia, vamos falar rapidamente sobre o que é Antuérpia, até para quem nos assiste entender. Antuérpia é o segundo maior porto europeu, o maior, então, é o grande rival dele, está um pouquinho ao norte, é o porto de Roterdã. Então, para você ter ideia, Antuérpia movimenta 10 milhões de contêineres. O Brasil inteiro movimenta 5,3. Né? O Porto de Santos, 3,5. O Porto de Antuérpia movimenta 1.200.000 carros por ano. O Porto de Antuérpia tem 4 refinarias. Tem toda uma área de química e petroquímica, então, no entorno. O Porto de Santos tem alguma coisa como 8 milhões de metros quadrados. Antuérpia tem 120, tá? Então, assim, é óbvio, né, que aí você se... Né, e é um porto organizado. Não, isso, mas aí quais são as diferenças? Eu acho que também o Gama pode até... foi uma das coisas que a gente falava muito durante a viagem. Então, qual é a característica desses portos todos? Eles têm grandes áreas, pertencem às prefeituras, estão associados Porto Indústria. Um outro porto que a gente foi, só um terminal, tem capacidade para aumentar 25 mil veículos, né? Então são coisas assim superlativas, mas é completamente diferente, porque, por exemplo, o Porto de Antuérpia, ele está num raio de 500 quilômetros, tem uns 60% do poder de compra da Europa, está num raio de 500 quilômetros do porto. Então, assim, não é um porto que serve a um país, a uma área pequena, é que serve diversos países, então são centros de distribuição. E ao longo do tempo, o que acabou acontecendo? Os portos foram criando os terminais especializados, então você vê terminais altamente especializados. É um nível, um estágio que nós ainda não estamos, mas que nós vamos alcançar. A gente consegue chegar nesse nível de excelência, a gente consegue, veja só, vou te dar um exemplo. O próprio Porto de Antuérpia se orgulha de fazer 40 movimentos por hora de contêineres. Ou carrega ou descarrega 40 movimentos. Está no jornal de hoje, a BTP faz 54.
Tá? Então, assim, eu acho assim que a gente não pode ter nenhum complexo. É isso mesmo, a nossa realidade, o tamanho do nosso comércio exterior não se compara, e lá característica de muitos portos do mundo, os principais portos do mundo, cargas que não são apenas para o local, são cargas em trânsito, são cargas que são distribuídas para a Europa inteira, usando todos os modais, né? Mas é um problema que nós enfrentamos na Bélgica, congestionamento das estradas, sabia? Né? Então a gente se locomovia e a gente pegou congestionamento direto lá nas estradas. Então os belgas têm coisas lá a melhorar, né? E nós, quais foram as principais lições? É claro que a gente não pode se sentir o patinho feio, né? Eu acho que a gente tem que... Esse intercâmbio é importante para que a gente veja o que é possível da experiência de lá, aplicar aqui, né, dentro das nossas condições. O principal é que, assim, o Porto de Santos é um porto diferente dos portos que a gente visitou, né? Como o Eduardo comentou, né? Ali a gente pode utilizar o conceito de porto indústria, ou porto hub, né, onde eles já transferem do navio para um centro de distribuição. A vocação do Porto de Santos é um pouco diferente, né? Nós somos um porto de transbordo, né? Até pela nossa área, né? Como o Eduardo comentou, uma área relativamente restrita. E o nosso país também, ele movimenta nos portos o que eles movimentam diferente lá, né? Enquanto eles estão recebendo soja, né, e milho para o consumo dele, nós estamos mandando, nós estamos alimentando, né, a Europa. Então, a gente tem que, óbvio, nos orgulhar, né, daquilo que a gente faz bem. Nós somos um terminal muito eficiente. Eu observei, por exemplo, os nossos berços aqui são muito mais produtivos, né? Você andava nos berços lá, você via uns berços meio que vazios. Cadê os navios aqui, né? Então, os nossos berços têm uma produtividade muito maior, porque a gente lida com uma carga que tem uma produtividade maior, né? O granel líquido, o granel sólido, o container, a gente está ali competindo. Então, mas, de fato, existem lições para a gente aprender, né? Como sempre, em qualquer visita como essa, né? A autonomia que o Porto tem para tomar suas próprias decisões junto com o município. Que foi uma coisa defendida, inclusive, pelo ministro dos Portos, que estava na comitiva. Né? Ao ver isso, exatamente o discurso dele, ele já imediatamente sintonizou e reforçou esse ponto que todo mundo quer, né? Então, todo mundo quer. Você vê questões estratégicas como a dragagem sendo tratado de uma forma mais autônoma, né, pelo Porto. Então, assim, existem lições de fato que a gente precisa aprender. Uma delas o Eduardo comentou, né? A gente viu numa apresentação no Porto da Antuérpia um desenho estratégico deles para aumentar a matriz do ferroviário. Inclusive, pelo número deles, acho que eles estão pior que a gente lá. Muito pior. Então, assim, todo mundo com essa preocupação, né, de tirar caminhões das estradas, colocar em ferrovia, dar produtividade. Então, integrar os modais. Então, assim, tem coisas para a gente se orgulhar e tem coisas para a gente aprender. Eu acho que esse é o objetivo para a gente ser cada vez melhor. O programa acabou. Passou muito rápido. Alessandro, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. A VLI e o Tiplan tem sempre aqui uma porta aberta para que a gente possa informar. Eu acredito que o programa das nossas sextas-feiras tem servido justamente para a gente desmistificar alguns assuntos que a população julga que são de difícil compreensão. Por isso que sempre tem um consultor, por isso que sempre tem um representante, seja de empresa, de terminal, de sindicato, para que a gente consiga levar para a população que faz parte aqui no nosso país, aqui em Santos, o Porto de Santos, ele faz parte da vida da região, faz parte da vida dos brasileiros e tem um importante peso na nossa balança comercial. Então, seja sempre muito bem-vindo, muito obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço. Eduardo, muito obrigado pela tua participação mais uma vez conosco, pelas importantes informações e pela aula que eu pude ter mais uma vez. Não, aula nenhuma, tá? E parabéns aí pelo papel que você cumpre de bem informar a população. Muito obrigada. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir a nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Bom fim de semana.